história de Abisag é breve na Bíblia, mas cheia de nuances políticas e humanas. Ela aparece no final da vida do rei Davi, já idoso, e no início do reinado de Salomão. Quem era Abisag? Bora lá. Abisag, chamada a Sunamita, era uma jovem muito bonita da região de Sunem. Quando o rei Davi, um dos maiores guerreiros de Israel, aquele que matou o gigante Golias, e quando o rei Davi já estava idoso e debilitado, sofrendo com o frio constante, seus servos tiveram uma ideia incomum: buscar uma jovem para cuidar dele, aquecê-lo e servi-lo. Abisag foi escolhida por sua beleza e saúde. Assim, passou a viver no palácio como uma espécie de cuidadora pessoal do rei. Vamos ver Abisag e o rei Davi, segundo o relato bíblico. Em 1 Reis 1, Abisag deitava-se ao lado de Davi para aquecê-lo, mas o texto faz questão de enfatizar que o rei não teve relações com ela. Ou seja, ela não foi esposa nem concubina no sentido comum, embora ocupasse um lugar íntimo e simbólico dentro do palácio. No livro de Reis, diz que Abisag deitava-se no seio do rei para aquecê-lo, ou seja, ficava junto ao corpo dele para transmitir calor, algo comum na época como cuidado físico para idosos. Porém, o texto faz questão de esclarecer: o rei Davi não teve relações com ela. E sobre estar nua ou não, a Bíblia não diz explicitamente. Alguns estudiosos entendem que poderia haver proximidade corporal, até pele com pele, para aquecer melhor. Mas isso não é descrito diretamente. Então, qualquer afirmação mais específica entra no campo de interpretação ou imaginação. O que dá para afirmar com segurança? Ela se deitava junto dele para aquecê-lo. Era uma função de cuidado, quase como uma enfermeira da época, e não houve relação sexual. E o contexto cultural, naquele tempo, preservar o calor do corpo era essencial. E esse tipo de solução prática não era visto da mesma forma que hoje. A ênfase do texto é mostrar que, mesmo com uma jovem bela ao lado, Davi já estava no fim da vida e sem vigor sexual. E isso é importante porque, na cultura da época, qualquer mulher ligada ao rei podia representar poder dinástico. O conflito com Salomão, após a morte de Davi, começa uma disputa de poder. Um dos filhos do rei, Adonias, que já havia tentado tomar o trono antes, faz um pedido curioso. Ele pede para se casar com Abisag. E à primeira vista, parece algo inocente. Mas não era. E no contexto político da época, tomar para si uma mulher ligada ao rei anterior era uma forma de reivindicar o trono. E era quase uma declaração de poder. Quando Salomão ouve esse pedido, ele entende imediatamente a intenção por trás dele. Para Salomão, isso não era um simples casamento. Era uma ameaça direta ao seu reinado. E o desfecho, Salomão reage com firmeza. Manda executar Adonias, vendo no pedido uma nova tentativa de golpe. E Abisag, curiosamente, desaparece do relato bíblico após esse episódio. Não sabemos o que aconteceu com ela depois. O texto não dá detalhes. O significado da história de Abisag revela algumas coisas importantes. Mesmo sem falar muito, ela está no centro de uma disputa de poder real. Mostra como mulheres na corte podiam ser vistas como símbolos políticos e ilustra o clima tenso da transição entre Davi e Salomão, e Abisag acaba sendo uma figura silenciosa, mas decisiva. Alguém cuja presença influenciou eventos importantes, mesmo sem agir diretamente. Abisag teve filhos com Salomão. Não há registro bíblico de que Abisag tenha tido filhos com o rei Salomão, nem sequer de que eles tenham tido qualquer relacionamento, e na verdade tudo indica o contrário. Abisag foi ligada ao rei Davi apenas como cuidadora, e após a morte de Davi, quem demonstrou interesse nela foi Adonias, e quando Adonias pediu Abisag em casamento, Salomão interpretou isso como uma ameaça política e mandou executá-lo. Depois disso, Abisag simplesmente desaparece do relato bíblico.
Não há qualquer menção de casamento com Salomão, filhos ou vida posterior. E como Abisag morreu? Também não sabemos. A Bíblia não registra sua morte, sua idade, nem seu destino final, e ela é uma dessas personagens que aparecem em um momento crucial da história e depois somem completamente. Então, por que surgem histórias sobre ela? Muitas imagens e histórias vêm da imaginação artística ou de tradições não bíblicas. Como Abisag era descrita como muito bela e próxima do rei, é comum que as pessoas criem narrativas românticas envolvendo Salomão, intrigas do palácio ou até histórias de amor que não estão no texto bíblico. E a imaginação humana é infinita, mas no contexto bíblico essa é a história. E assim conhecemos Abisag, a virgem que aquecia o rei Davi. Obrigada por assistir. Se inscreva no canal Filosofix e Paz e Amor para Todos.